Fórum Mídias de hoje começa com mudança nos rumos de campanhas. Será, gente? Bom, aí vai uma análise, mas também um pouco de opinião pessoal, que é sobre isso aqui. Começou a caça da grande mídia ao Pablo Marçal, e não é por causa do Guilherme Boulos, né? Como vocês sabem, ou talvez não saibam, mas eu posso afirmar para vocês que Guilherme Boulos está em empate técnico neste momento com o Pablo Marçal, na segunda posição, correndo o risco de ficar fora do segundo turno. E se o segundo turno for entre o atual prefeito de São Paulo e o Pablo Marçal, provavelmente o Marçal ganha. Então, a mídia está entrando neste assunto, não é para salvar o Guilherme Boulos, de maneira alguma. É para preservar a campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em 2026. É por isso que a mídia, se fosse para chutar o Guilherme Boulos, eles dariam corda para o Marçal. Começou ontem. Vocês podem ver aí duas reportagens. Folha de São Paulo, Marçal indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude, diz investigação após prisão. Isso é uma reportagem baseada no processo que levou o Pablo Marçal a ser condenado a mais de 4 anos de prisão. Do lado direito, o jornal O Globo, no mesmo dia. Marçal captava e-mails para grupo que aplicava fraudes e tinha conhecimento do esquema, aponta decisão judicial. Não é por coincidência que isso sai no mesmo dia. E em seguida vem O Globo, um editorial dizendo aqui: fenômeno Pablo Marçal é novo sintoma de degradação da política. Lembrando o seguinte, a elite brasileira, ela não gosta, jamais gostou daqueles que não tem certeza que pode controlar. Collor de Mello foi um caso. Collor de Mello foi apoiado, foi lançado pelo Globo Repórter. Globo Repórter, hein? Eu trabalhava na Globo na época. Não, desculpe, eu trabalhei na Globo muito depois, mas na época a gente notou que foi feito um Globo Repórter especial sobre o Collor de Mello. Ele derrotou o Lula e depois a elite não tinha controle sobre ele e aí ajudou a derrubá-lo. O mesmo aconteceu com o Bolsonaro, foi eleito com a campanha do antipetismo, e Bolsonaro, a elite não tinha controle sobre ele. O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é um cara do establishment, é um cara ali e tal. Então, na minha opinião, o Pablo Marçal, se ameaçar o Ricardo Nunes, será caçado, não vai concorrer. Eu acho que há motivos para ele não concorrer, né? Pelos crimes que ele cometeu. Ontem também foi feito um levantamento aos fatos, que é ligado ao UOL, com uma gravação de um assessor do Pablo Marçal admitindo que pagava para... que fazia um esquema que envolvia, né, vantagens econômicas para quem propagasse os cortes do Pablo Marçal. Então, assim, se o Marçal ameaçar o Ricardo Nunes, que é o projeto número 1, porque o Ricardo Nunes tem relação próxima será a base para uma eventual campanha do Tarcísio de Freitas em 2026, ele não vai concorrer. Então, a mídia começou este trabalho de desconstrução do Pablo Marçal, que favorece o Boulos. Eu acho que também... Eu tenho dúvidas se há espaço na política para alguém que faça política do jeito que o Pablo Marçal faz. Eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo, a mídia só entrou nessa porque é uma ameaça indireta ao Tarcísio de Freitas, a não vitória do Ricardo Nunes em São Paulo. É por isso que o Bolsonaro fica para lá, para cá. E aí uma outra mudança, gente, sensível, aconteceu ontem à noite na Convenção dos Estados Unidos, com a presença elegante e muito, muito eficaz de Michelle Obama, que vocês veem aí, e de Barack Obama. Fizeram discursos de muita potência, demonstrando muita força. E eu, a partir desses discursos de ontem,
com o desenvolvimento, porque o que acontece em convenção? Na convenção, o partido apresenta os seus argumentos para a campanha. E os argumentos que foram apresentados, tanto pela Michelle Obama quanto pelo Barack Obama, obviamente que isso não foi, eles não escreveram seus discursos do nada, são os argumentos de campanha, são muito fortes. E eles apresentaram de uma maneira brilhante, eu diria, do ponto de vista político. Eu não concordo nem com Michelle Obama, nem com tudo que eles fizeram. Mas eles são oradores muito bons. O que disse, em resumo, porque a gente não tem muito tempo, o que disse Michelle Obama? Ela disse que o Donald Trump ela sugeriu que ele é racista, porque ela falou, olha, ele tentou desconstruir a mim e a meu marido durante 8 anos. E ele só fez isso porque nós éramos pessoas com altíssima formação intelectual, ou seja, não havia motivo para isso, a não ser... Por que ele fez isso? Nós tínhamos formação intelectual, a gente era bem-sucedido por causa da cor da nossa pele. Ela não falou assim, mas falou de uma maneira muito eficaz. E a audiência entrou em êxtase com essa fala dela, sugerindo o racismo do Donald Trump. E depois também disse o seguinte, o Donald Trump tem dito em seus discursos, Mello e Ivan Longo, que os democratas estão importando imigrantes de outros países para tomar os empregos de negros e hispânicos nos Estados Unidos, e ela fez uma brincadeira com muita eficácia, dizendo o seguinte, olha, o Donald Trump vai perder o seu possível emprego que ele está disputando para uma filha de imigrantes para a Câmara. Ela fez com classe, com categoria, um discurso muito forte. E eu já diria hoje, a partir do que eu ouvi ontem à noite, que a Câmara, de fato, é a favorita nos Estados Unidos. Este é o momento que vai entrar para a história, esse que eu vou mostrar para vocês. O Barack Obama fez uma brincadeira sobre o tamanho do órgão sexual do Donald Trump. Mas fez com muita classe, não foi com grossura. Ele disse o seguinte, eu vou passar o trechinho. O Trump... o que eles estão fazendo? O Trump é um velho, tipo o tiozinho do Zap. Ele chamou o Trump do tiozinho do Zap. Ele é weird, ele é um cara estranho. É um velho obcecado, não falou velho, mas falou que ele é weird, que ele tem várias obsessões, espalha uma das obsessões com o tamanho das multidões que comparecem, que o Trump vive comparando, né? Ele disse que a presença de público na posse dele foi maior que a do Obama, era mentira do Donald Trump. Aí ele fez essa brincadeira com muita classe. Isso vai para a história da política americana. Vou passar só um trechinho curto. The crazy conspiracy theories. As teorias de conspiração malucas. This weird obsession with... A sua obsessão doida com o tamanho das multidões, do público. Olha aqui a maneira como ele apresenta. Crowd sizes. Aí o povo, obviamente, veio abaixo e isso já está bombando nas redes, porque ele brinca com... aqui, de novo, para vocês verem, porque isso aqui vai entrar na história da política americana. A brincadeira... This weird obsession with crowd sizes. E assim, muito eficaz, muito elegante, uma apresentação brilhante, tanto assim, parecia aquele stand-up comic. O tempo do Obama é muito bom, o tempo de apresentação, o tempo da fala, né? Ele é uma mistura parece um pastor também, daqueles pastores protestantes do sul dos Estados Unidos. Foi brilhante a fala dele, e isso tem um impacto muito forte na base democrata que precisa ir votar para eleger a Câmara. Aí eu queria só falar sobre uma notícia que eu dei ontem. O Bassem Youssef, o perfil dele no X sumiu, com mais de 20 milhões de seguidores, e aí ele próprio esclareceu no seu perfil do Instagram. Não, a minha conta no X não foi derrubada pelo X.
né? Havia essa especulação que tinha sumido a conta dele. Eu disse ontem que era o Elon Musk, não foi o Elon Musk. Não, minha conta no X não foi derrubada pelo X e eu não tenho o interesse, o desejo de me vitimizar falsamente usando isso. Quando as questões de segurança relacionadas a pessoas que eu amo forem aliviadas, eu posso considerar voltar ao X. Então, ele está falando de uma ameaça. Então, ele, na verdade, não voltou. Foi alguém que simulou a volta dele, ele não voltou ao X. E ele diz que pretende lidar com isso distante da mídia. Deve ter sofrido alguma ameaça, eu presumo. E ele vai continuar no TikTok, no Instagram e no Facebook. Hassan Youssef, que é um comediante egípcio e denuncia o genocídio em Gaza com grande destaque. Muito bom, Azenha. Vou eu agora, ou Antônio? Vai você. Então, tá bom. Hoje eu trouxe aqui um artigo da Folha de São Paulo que foi publicado neste último sábado. Eu estava dando uma olhada em alguns editoriais da Folha e esse me chamou a atenção porque ele vai de encontro com uma parte da apresentação do Azenha de ontem que falava sobre as manchetes adversativas, né, da mídia tradicional, que trazem uma boa notícia e depois vem com o mas, a adversidade, né? Enfim, esse editorial é basicamente isso, né? Eles exploram dados econômicos positivos, mas tentam transformar a notícia positiva em negativa. Então, o título deste editorial publicado no último sábado diz: atividade em alta é boa notícia, mas há riscos. Aí, na linha fina, que é essa pequena chamada abaixo do título, a Folha destaca ali: com a escalada do gasto público, emprego e da renda alimentam a inflação, é preciso sinal de austeridade para conter os juros. Eu até grifei porque me chamou a atenção que eles colocam a alta do emprego e da renda, né, como um fator que alimenta a inflação e, por isso, é preciso encampar política de austeridade, né? Então, em qualquer lugar, o aumento do emprego e da renda seria uma boa notícia, né? Na Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais do país, emprego e renda mais altos são fatores que alimentam a inflação e, por isso, precisam ser contidos com política de austeridade. Política de austeridade nada mais é que cortar gastos e gastos com programas sociais, gastos com os mais pobres, né? Pode passar o slide, por favor, Azenha? No próximo slide eu peguei um outro trecho deste editorial que diz o seguinte: eu destaquei este trecho em específico porque eles trazem um dado totalmente inverídico para justificar essa argumentação de que é preciso cortar gastos, né? Nesse ponto, eles tentam justificar o aumento do emprego no governo Lula, que vem batendo recorde, né? Eles dizem: é também plausível que a reforma da legislação trabalhista, com redução do contencioso judicial e maior flexibilidade de contratos, já tenha impactado toda a geração de emprego. Não é simples, porém, comprovar essa conjuntura. Reforma da legislação trabalhista, eles estão falando da reforma trabalhista encampada pelo Michel Temer em 2016. E flexibilidade de contratos, eles estão falando do regime intermitente, que foi instaurado pela reforma trabalhista do Temer. E aí eles colocam que essa suposta flexibilidade, essa flexibilidade dos contratos, né, o regime intermitente, seria uma das razões que faria o emprego estar aumentando, né, que a geração de empregos estivesse maior. Mas isso é um dado totalmente inverídico. O trabalho intermitente hoje é a realidade de apenas 1% dos trabalhadores contratados no Brasil. Isso são dados do IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Não existe isso de que o trabalho intermitente, de que a flexibilização do contrato trouxe mais emprego. Não trouxe. Repito, dados do IPEA mostram que menos de 1% dos empregados hoje estão em trabalho intermitente, ou seja, não colou. E apesar de só 1% estar em trabalho intermitente, essa modalidade de trabalho motivou a maior parte das ações trabalhistas nos últimos anos, porque é degradante, né? Porque retira direitos,
impacta a relação entre o trabalhador e a empresa, né? Enfim, então eles utilizam um dado verídico para dizer que o aumento do emprego, que é um mérito das políticas públicas do governo Lula, seria, na verdade, um resultado da reforma trabalhista do Temer, o que é uma mentira, porque se assim fosse, né, o emprego teria aumentado também no governo Bolsonaro, o que não aconteceu, né? Pelo contrário. E aí depois o artigo prossegue dizendo que salta à vista a descoordenação de política monetária e fiscal diante da exuberância da demanda interna. O melhor agora seria reduzir despesas, ou seja, mais uma vez pregando ali aquela política de austeridade, né, que significa cortar dinheiro de programas sociais, das aposentadorias, do benefício de prestação continuada, algo que o Melo já falou bastante aqui no Fórum Mídias. E aí, já que essa manchete da Folha era uma manchete adversativa, né? Ivan, pode... só um instantinho. Se melhorar economicamente a vida do pobre é ruim. Se melhorar emprego do pobre é ruim. E se tem que cortar custo dos programas sociais, porque os programas sociais também são ruins, é um gasto ruim, o que sobra para o pobre fazer? Qual é a opção que a Folha tem, será? Exatamente. É mais uma... Eles batem nessa tecla semanalmente, né, Melo? A Folha, o Globo, são editoriais que todos, dia sim, dia não, né? Praticamente toda semana pregam esse corte de gasto para justificar que esses gastos em programas sociais seriam o que impulsionaria a inflação e isso justificaria os juros altos, né? O que não é verdade, né? Especialistas no mundo inteiro afirmam que a inflação no Brasil está controlada e que não há motivos para os juros ser mantida nessa taxa, né? Maior taxa real, uma das maiores taxas reais de juros do mundo, né? E aí, já que a Folha traz um dado positivo para depois trazer a adversidade, transformar a notícia positiva em notícia negativa, eu trouxe aí um dado real, né, que saiu na Fórum no último sábado, né, taxa de desemprego cai para 6,9%, a menor desde 2014, né, e aí, de maneira correta, a matéria da Fórum associa diretamente o aumento do emprego a políticas públicas que vêm sendo encampadas pelo atual governo, e não de maneira verídica, como diz a Folha de São Paulo, que isso poderia ser um efeito da reforma trabalhista com a flexibilização dos contratos, porque essa flexibilização só dos contratos precarizou aqueles que estão empregados e, ao mesmo tempo, não aumentou emprego algum, até porque a flexibilização, como eu disse, segundo o IPEA, representa só 1% dos trabalhadores no Brasil. Esse mesmo estudo do IBGE que mostra a queda do desemprego recorde, né, a menor desde 2014, mostra o aumento do rendimento médio real do brasileiro, né, da renda. São dados econômicos positivos e não tem mais, né, como diz a Folha de São Paulo. Pode passar para o próximo slide, por favor, Azenha? Aí eu trouxe um outro dado econômico positivo do governo Lula, que inclusive foi um tanto quanto escondido por parte da mídia, essa mesma Folha de São Paulo, esses outros jornais da mídia hereditária, né? Nunca se vendeu tantos imóveis residenciais novos no Brasil, né? O Brasil bateu recorde de vendas de imóveis residenciais novos no último trimestre, né? Uma marca histórica que foi impulsionada principalmente pelos novos empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida. Programa esse importantíssimo de habitação que foi desmantelado pelo governo Bolsonaro, que o Lula retoma agora. Pode passar para o próximo slide, por favor, Azenha, que eu queria destacar uma fala do diretor da Câmara do CEBIC, né, que é a Câmara Brasileira de Construção Imobiliária, o Renato Correia. Esses dados foram divulgados pelo CEBIC, né, a Câmara que representa o setor. Só para pegar aqui os dados exatos para vocês, sobre esse aumento, né, da venda de imóveis residenciais, a venda de imóveis residenciais subiu 17,9% neste segundo trimestre do ano, né, em comparação ao mesmo período do ano passado,
e subiu 8,5% com relação ao primeiro trimestre. É um número histórico, nunca se vendeu tantos imóveis residenciais no Brasil. Foram 93,74 mil unidades, né? E aí, o diretor da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, o Renato Correia, ele atribuiu essa venda recorde de imóveis no Brasil justamente aos indicadores econômicos positivos que vêm sendo observados durante o governo Lula. E ele cita exatamente a inflação controlada, algo que a Folha está lá ventilando, que vai aumentar e que por isso é preciso cortar gastos. Ele cita aumento na geração de novos empregos e disponibilidade de recursos da FGTS para aplicação em moradia. E aí, na sequência, ele cita como um dos puxadores desse recorde da venda de imóveis residenciais justamente o Minha Casa, Minha Vida, né? E então, você vê aí, um representante da Câmara de Construção Civil atribuindo, né, um número super positivo para a economia brasileira a políticas encampadas pelo presidente Lula, tal como Minha Casa, Minha Vida, e do outro lado você tem a Folha de São Paulo dizendo a economia vai bem, mas né, o emprego subiu, mas é efeito do atual governo. Então foi só para ilustrar aí um dado que não vem de nenhum político, não vem de nenhuma corrente política, isso aí suspeita a Câmara de Construção Civil brasileira, né? E aí, para finalizar, um outro assunto, mas que também envolve a Folha de São Paulo, o Conselho Nacional de Justiça rejeitou uma ação do Partido Novo, baseada naquela matéria da Folha, no pastel de vento da Folha, para investigar o caso do Alexandre de Moraes. O Conselho Nacional de Justiça arquivou um pedido do Novo que pedia para investigar os dois juízes auxiliares, um do gabinete do Moraes e outro do TSE, que são os juízes apontados na matéria, que tenta fabricar um escândalo, né? Apontados como aqueles que articularam para produzir os relatórios dos investigados no inquérito das fake news, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Pode passar para o próximo slide, Azenha, por favor? Quem rejeitou foi o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, né? O Novo entrou com uma ação pedindo para que os dois juízes auxiliares fossem alvo de processo administrativo e sofressem punição, alegando que eles incorreram em abuso de autoridade, que extrapolaram os deveres constitucionais dos magistrados, né? Ou seja, embarcaram no pastel de vento da Folha de São Paulo. E aí vejam aí um trecho da decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, arquivando esse pedido, né? Abre aspas. A independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial em favor da sociedade, somente podendo ser questionado administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso, escreveu Salomão em sua decisão. Então, além da PGR dizendo que não tem nada ilegal nos atos morais, além de todos os outros ministros do STF dizendo que não teve nada de legal, além de juristas reconhecidos dizendo que não teve nada de legal, agora a gente tem o Corregedor Nacional de Justiça do CNJ arquivando uma ação e dizendo que não foi observado qualquer ato de má-fé na atitude dos juízes auxiliares que cumpriram ordens de Moraes, ordens essas legais, porque o Moraes era presidente do TSE e relator do inquérito das fake news. Para finalizar, eu peguei um trecho de uma matéria da Folha justamente sobre este arquivamento do CNJ e vejam como a Folha já mudou o discurso. Não é mais fora do rito, agora são pedidos informais. A Folha não está mais utilizando o termo fora do rito, de tão desconstruída que foi, né? Todos os juristas se manifestaram, falou que não tem nada de fora do rito naquela conduta do Moraes e dos assessores, dos juízes auxiliares, e aí na matéria em que eles repercutem essa decisão do CNJ arquivando o pedido de investigação do Novo, a Folha muda a terminologia, ela aposenta o fora do rito e ela passa a utilizar apenas pedidos informais, né? Na ação, o partido cita as reportagens da Folha que mostraram que o gabinete de Moraes agiu para que a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE produzisse, por meio de pedidos informais por WhatsApp, relatórios que futuramente embasariam as decisões do próprio ministro contra o bolsonarista no inquérito das fake news no Supremo, né?
Então, vejam como funcionou, né, essa articulação da Folha. Eles primeiro tentam fabricar um escândalo, jogam uma pseudo-bomba, jogam um pastel de vento, e se colar, colou. Como não colou, eles aposentam o termo fora do rito, usam um novo, né, mensagens informais, e passam a repercutir notícias como essa, CNJ arquivando o pedido do novo, publicam um artigo do José Dirceu, como a gente trouxe aqui ontem, na própria Folha de São Paulo, detonando o próprio jornal, para se readequar, né, à opinião, ao entendimento, não à opinião, né, ao entendimento constitucional de que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes agiu dentro do que prevê as suas funções, né? Então, a Folha de São Paulo agora tenta fingir que nada aconteceu, digamos assim, já que não colou, né? Ô, Zé, podia, por favor, voltar um instantinho, o último slide que o Ivan botou aí, da Folha? Porque, olha só, aqui fica muito bem explicado, na própria palavra da própria Folha mesmo, a manipulação que a Folha tentou colocar na cabeça das pessoas nesse primeiro parágrafo. Olha só. A reclamação disciplinar se referia a Ayrton Vieira e Marco Antônio Martins Wagner, respectivamente. Um era juiz e instrutor do Gabinete de Moraes no STF, e o outro era juiz auxiliar da presidência do TSE, presidida por Alexandre de Moraes. O que a Folha ficou dizendo que era fora do rito é porque o Alexandre de Moraes, segundo a Folha, deveria ter escrito para o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, solicitando a ele um funcionário para auxiliá-lo no inquérito. Como ele não fez isso, ele não oficiou a ele mesmo, não falou com ele mesmo, como ele mesmo disse, a Folha disse que foi fora do rito e agora está dizendo que são pedidos informais. Agora você imagina, de Alexandre de Moraes, do STF, para Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Prezada excelência. É muita vontade de... Né? Agora vamos lá aqui falar de outra coisa. Aqui no Brasil, tudo, quando se fala em regulação de mídia, regulamentação de mídia, é um escândalo. O governo Lula está querendo censurar e tal. Nos Estados Unidos, agora, os Estados Unidos consideram uma medida rara e radical para quebrar o monopólio do Google, dividir a empresa Alphabet, a empresa do Google. Vamos lá para o segundo slide. Um juiz, curiosamente chamado Amit Mehta. E engraçado é porque Meta é o nome da empresa lá do Facebook, do Instagram, lógico, sem o H ali no meio, né? Ele constatou que o Google monopolizou ilegalmente os mercados de busca online e anúncios em textos de busca. A empresa afirmou que vai recorrer dessa decisão. A verdade é o seguinte, hoje em dia, o Google ele tem o sistema Android. Se você usa um celular Android, já vem embarcado no Android o Google Maps, o Google Chrome, a Google Play, a loja de aplicativos, tudo isso é Google. Se você sai na rua com o carro e usa o Waze foi comprado pelo Google. Então, ele controla a nossa vida o tempo inteiro. Não é? Ele virou um monopólio de informação. O próximo slide. Aí, uma das coisas que estão pensando é desmembrar o sistema operacional Android, utilizado em cerca de 2,5 bilhões de dispositivos em todo o mundo. É uma das soluções que tem sido mais frequentemente discutida pelos advogados do Departamento de Justiça. Em sua decisão, Meta constatou que o Google exige que os fabricantes de dispositivos assinem acordos para obter acesso a seus aplicativos, como Gmail e o Google Play Store, sem contar o Chrome, né? Esses acordos também exigem que a ferramenta de busca da Google e o navegador Chrome sejam instalados no dispositivo de tal forma que não possam ser removidos, efetivamente impedindo que outros motores de busca concorram com ele.
né? O próximo, por favor. O Google pagou até, além disso, além dele conseguir essas coisas dessa forma, através do Android, o Google pagou até 26 bilhões de dólares para empresas que não usam o Android para tornar o seu motor de busca o padrão em dispositivos e navegadores da web, com 20 bi de dólares desse montante indo para a Apple. Quer dizer, a Apple passou a usar também o Google Chrome e o buscador do Google, porque o Google pagou a Apple. A decisão da Meta também constatou que o Google monopolizou os anúncios que aparecem no topo da página de resultados de busca para atrair usuários para sites, conhecido como anúncios em texto de busca. Esses anúncios são vendidos por meio do Google Ads, que foi rebatizado de AdWords em 2018 e oferece aos anunciantes uma maneira de veicular anúncios contra certas palavras-chave de busca relacionadas aos seus negócios. O outro, por favor. No tribunal, o Google se defendeu, argumentou que seu motor de busca era o líder, porque era um produto superior, é o Tostines. Ele vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais. Realmente, o Google revolucionou. Quem pesquisava antigamente, quem é mais antigo na internet, sabe disso, né? E eles, hoje em dia, é um monopólio. O Google argumentou que seu motor de busca era o líder, porque era um produto superior, que os dados eram importantes, mas o software inteligente é que era a sua verdadeira vantagem. Não são os dados que eles coletam, é o software deles é que é a vantagem, e que seus contratos eram acordos livremente firmados por seus parceiros da indústria. Livremente a gente viu pagando 20 bilhões de dólares para a Apple, e para nós que somos obrigados a assinar, que concordamos quando temos Mas o Google teve dificuldade de explicar de forma convincente por que pagava tanto para obter distribuição preferencial se seu software de busca era claramente a melhor tecnologia. Esses pagamentos faziam sentido, insistiu o governo, para garantir que o Google fosse o vencedor com seu monopólio consolidado. Mas essa briga toda, isso sempre foi, mas essa briga toda é por causa dos dados de inteligência artificial que o Google acumula e que vai ser a nova grande batalha, porque as pessoas pensam que inteligência artificial é só aquele negócio de você criar umas imagenzinhas ou fazer uns textos, ou resumir uns textos. Não, isso aí é estratégia, é empresa, é um mundo novo, e essa guerra entre Estados Unidos, China e o controle da economia mundial, que vai estar muito baseada na inteligência artificial. Aí a guerra já está lá dentro. Nos Estados Unidos, veja bem, se fosse aqui, hein? Lula ditador. O Brasil, nesse sentido, é uma dependência, né? O Brasil não tem um projeto de inteligência artificial soberano, não tem rede social soberana, não tem nem os dados do Brasil são mantidos no Brasil. Então, nós somos completamente colônia nesse sentido e seremos, né, eternamente colônias por falta de investimento. Antes de passar para o Mauro, mais uma dessa da desconstrução do Marçal que eu falei no começo. O UOL Notícias. O processo em que o atual candidato Pablo Marçal foi condenado por furto desmonta a versão dele de que ele só consertava computadores. Ele indicava as vítimas para a quadrilha. É esse processo de desconstrução, porque o Marçal está ameaçando, na minha opinião, não é o Boulos, não. Ele ameaça tomar o lugar do Boulos, ele ameaça derrotar o Ricardo Nunes. Aí que o bicho pega. Esse tema da presença do Pablo Marçal, e com certeza a campanha eleitoral mais desqualificada da história recente do país, pior até do que as campanhas de 2018 e 2022, é o que a gente está assistindo em São Paulo, é tema da nossa entrevista agora com a advogada Maíra Recchia, ela que é a responsável pela assessoria jurídica, é a líder da assessoria jurídica da campanha do Guilherme Boulos. Vamos ficar com ela aqui e nosso Fórum Mídias volta amanhã de novo. Obrigado, gente. Um abraço, até amanhã para todos. Tchau. Tchau, gente. Até.